Olá, tudo na paz? Boa tarde. Tudo na paz aí com você? Espero que esteja. É, Gostaria de estar aqui, né, pensando aqui um pouco é, sobre aquilo, né, que o Senhor tem, né, nos ensinado, aquilo que o Senhor tem ensinado, né, para nós através da palavra, através do seu Espírito, né, porque a palavra de Deus, né, ela nos fala que nós temos que repartirmos, né? Partirmos o pão, né? Partirmos, e não só literalmente o pão, mas o conhecimento, né? Tudo aquilo que Deus vai nos dando, né? Vai nos ensinando, nós temos que repartir, né? Temos que compartilhar aí com todos. E porque se nós não compartilharmos, nós estamos negando o Espírito, né? Estamos negando a comunhão, né? Porque a obra do Espírito, nós temos que entender que a obra do Espírito em nós e através de nós, tudo é para gerar a comunhão, né? Tudo é para gerar a comunhão, porque o ministério do Espírito Santo é a comunhão, né? Nós vemos as virtudes de Deus, né? As virtudes de Deus é o amor do Pai, né? A graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então essas são as virtudes de Deus. Então é, o amor do Pai, né? É revelado na graça, mas ele é consumado aonde? Na comunhão, né? Na comunhão do Espírito, né? Quando nós entendemos isso. Então, nós vemos que a palavra de Deus, o caráter, né? O caráter, a natureza da palavra do Senhor, ela não é litúrgica e nem metodológica, né? Ela não é para nós criarmos liturgia, nem criarmos um sistema de métodos, né? E o caráter da palavra de Deus, ela é pedagógica, né? Tudo que está na palavra de Deus, né, tudo que está lá escrito, inclusive está lá falando que tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino, né? Para que nós venhamos a aprendermos, né? E através de nós aprendermos, nós temos os nossos olhos do nosso entendimento abertos, né? Então, o nosso desafio todo é esse, né? É a gente buscar na palavra, né, com esse entendimento que a palavra é tudo que foi escrito lá é para o nosso ensino, né? E para o nosso ensino, para que a gente tenha realmente a transformação, né, do nosso entendimento. Porque se nós não tivermos a transformação do nosso entendimento, a palavra diz, né, Romanos 12, né, que Paulo fala que nós temos que termos o nosso entendimento transformado, né? Que se nós não tivermos o nosso entendimento transformado, se nós não sacrificarmos a maneira humana, né, a maneira natural do pensamento, nós nunca vamos experimentar ou vivenciar ou comungar a vontade do Pai, né? Nós vamos desfrutar o poder, né? Mas o poder a gente está lá. Estamos aqui desfrutando até sem fé, né? Não precisa nem de fé para disputar o poder de Deus, porque a terra está toda cheia, está cheia do poder de Deus. Então, nosso desafio não é a gente experimentar o poder, mas é conhecer a vontade, né? É não só conhecer, mas vivenciar, encarnar, ser a própria vontade do Senhor, né? Porque se o Espírito está em nós e através de nós, então nós somos a própria encarnação, podemos ser a própria encarnação da vontade do Senhor, como Jesus fez, né? Como Jesus fez. Então, gostaria de estar pensando aqui, né, com os irmãos aqui, rapidamente, sobre a questão da ceia, né? A questão da ceia, porque como eu já falei, tudo na palavra do Senhor, ela tem o quê? O caráter, né, dela, né? O caráter, a natureza da palavra, ela é pedagógica, né?
é para que isso gere o quê? Uma cultura, né? Para que isso gere uma cultura, para que isso venha transformar o nosso entendimento através da transformação do nosso entendimento através da pedagogia da palavra, né? Da pedagogia de tudo que está escrito, é realmente através de nós termos, né, o nosso entendimento e entendermos, né, que a palavra ela é para o nosso ensino, né? Ela não é para a gente formar métodos, não é para criar liturgia, né? Não é para nada disso, né? A gente pode usar para isso, mas o caráter da palavra, ela é sempre o que? Pedagógica, né? Porque nós vemos isso na questão da ceia, né? Porque assim, Jesus, ele antes dele ir para a cruz, né? Antes dele ir para a cruz, ele preparou o quê? Uma mesa, né? Ele foi lá, juntou com seus discípulos e ele fez ali uma reunião e teve ali, né, teve ali uma mesa, né? Ele preparou ali uma mesa, chamou seus discípulos e começou ao quê? A passar, né? Ensinar para os discípulos e para nós, né? Ali literalmente para os seus discípulos, mas que isso também para nós que somos seus discípulos, né? Então, Jesus introduziu a cruz com a mesa, né? Então, a mesa foi a introdução da cruz, porque ele fez isso antes de ir para a cruz, né? Porque nós vemos que Jesus, ele não foi traído na cruz, ele foi traído na mesa, porque ele fala, aquele que me trai, né, está com a mão, né, está comendo comigo na mesa ali, quer dizer, a mão daquele que me trai está comigo na mesa. Então, Jesus, ele foi traído na mesa, né, na mesa. Então, se nós não entendermos a pedagogia da ceia, se nós não entendemos a pedagogia da cruz, e aonde que nós vamos aprender a pedagogia da cruz? Na mesa, né? Porque se nós não entendemos a pedagogia da cruz, da mesa, nós não vamos entender a cruz, né? Porque Jesus, ele introduz a mesa, né? Introduz ali a mesa antes da cruz. E aí Jesus, ele foi traído, né? Ele foi traído na mesa, não foi traído na cruz. Na cruz ele foi negado, né? Na cruz ele foi negado, mas ele foi traído na mesa. Então, se a gente não absorver a pedagogia, né, da mesa, né, nós não vamos entender a cruz. Por quê? Porque nós vamos estar esperando algo da cruz que ela não vai nos dar, né? Então ela vai o quê? Nos decepcionar. Igual a gente vê a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? A famosa história aí que está lá em Lucas 24, né? Se você quiser depois dar uma lida lá. Está lá em Lucas capítulo 24, do 13 ao 35, né? Que fala dessa passagem, que isso para nós, ela tem o quê? Um caráter pedagógico, né? Para a gente entender. Por quê? Porque os dois discípulos, eles estavam, né? Porque a princípio a gente vê que a cruz, ela decepcionou todo mundo, né? Todo mundo ficou frustrado, né, com a cruz, porque estava todo mundo ali esperando outra coisa, né? Não que o seu Salvador, não que o Salvador fosse para a cruz, fosse crucificado e tudo. Então, no primeiro momento ali, a cruz, ela decepcionou todos, né? Todos os discípulos de Jesus, todos ali foram decepcionados. Então, nós vemos essa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Então, eles estavam lá caminhando e estavam o quê? Profundamente o quê? Decepcionados. Por quê? Porque eles tinham colocado uma expectativa na cruz, tinha colocado uma expectativa no Salvador,
que não era o que? A cruz, né? Eles imaginavam que Jesus ia fazer outra coisa, que Jesus ia reinar, ia chegar lá, ia expulsar os inimigos, ia, né, fazer uma outra coisa totalmente oposto, né? Mas não, aí Jesus vai para a cruz, os discípulos não entendem a cruz, né? Antes Jesus montou a mesa para introduzir a cruz, né? Que ali já era para ter uma base ali, um ensino, né? A pedagogia da cruz, só que os discípulos não entenderam, e aí ele foi para a cruz. E depois, mesmo depois que ele ele foi crucificado, depois depois da ressurreição, né? Porque esse dia já era o domingo, ele já tinha ressuscitado, e ali tá 2 discípulos caminhando, e daqui a pouco a gente vê na história que o próprio Jesus, ele aparece e começa a caminhar com os discípulos. Só que os discípulos, eles não conheceram Jesus. Então, se nós não aprendemos a pedagogia da cruz, né? E aonde que nós vamos aprender ali realmente conhecer a pedagogia da cruz? Na mesa. Então, se a gente não entender, a cruz vai nos frustrar e nós não vamos conhecer o próprio Salvador se ele estiver do nosso lado, se chegar aqui frente a frente, igual os discípulos ali. Jesus chegou lá e eles não conheceram Jesus. Jesus ressurreto chegou lá, e a palavra diz que seus olhos estavam que impedidos, né? Eles estavam cegos. Por quê? Porque eles tinham tido a sua expectativa frustrada. Que eles estavam esperando algo da cruz que a cruz não deu para eles, né? Por quê? Porque eles não tinham entendido a pedagogia da cruz. E ali Jesus vai e começa a caminhar com eles, né? E aí Jesus vai lá e faz uma pregação expositiva. Imagina só, né? Imagina só se hoje nós tivéssemos um culto com o próprio Jesus ressurreto ali, pregando para nós, expondo ali a Bíblia, expondo Moisés, os profetas, e hoje seria até o Novo Testamento também. Imagina só. E mesmo assim, tudo isso que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus fez ali, não foi suficiente para quê? Para abrir os olhos dos seus discípulos. Eles continuaram sem entender, e Jesus ainda fala: oh, vocês são nerds, vocês são tardios, né, em compreender, né, entender. E mesmo assim eles não entenderam. Então, meu irmão, se nós não entendemos a pedagogia da cruz, né, aonde que nós vamos aprender a pedagogia da cruz? Na mesa, né, na mesa. Então, se nós não entendermos a mesa, nós não vamos entender a cruz. E pode vir o próprio Jesus, né, pregar para nós, pode ter a metodologia que for, pode ser o pregador que for, pode ser a mensagem que for, não vai resolver, né? Porque ali a gente vê que depois eles vão falar: ó, mas não era, né, que a mensagem era boa, né? A mensagem era, né, ungida, né? Porque o nosso coração ali estava fervendo, né? Mas nem isso foi suficiente para que eles abrissem os olhos e entendessem e vissem o próprio Salvador. Quando foi que eles conseguiram enxergar, a ver Jesus? Quando eles sentaram na mesa, né? A palavra diz que eles estavam caminhando, chegaram lá onde eles iam chegar, e chegaram lá e foram para a mesa, né? E lá na mesa eles sentaram, Jesus também, e aí Jesus vai lá, pega o pão, dá graças, e quando Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. E aí eles conseguiram ver, conseguiram entender. E Jesus nem ficou para comer, né? Ele só lá partiu, daqui a pouco ele sumiu, né? Ele foi embora. Não ficou nem para comer. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que a ceia, ela não é para comer.
Quando Jesus falou, ó, façam isso em memória de mim, era o repartir, né? Porque ele falou, ele foi lá, pegou o pão lá na ceia, né? Na introdução lá da cruz que ele fez na mesa, ele pegou o pão e ele partiu, deu graça, partiu e falou para os seus discípulos, façam isso em memória de mim. E aí nós entendemos o quê? Em memória de Jesus é comer, né? É comer, não é partir. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente não estiver entendendo a pedagogia da mesa, nós não vamos entender a cruz, e a cruz vai nos decepcionar, e nós vamos tornar a mesa o quê? Maldita. Por quê? Porque Paulo fala lá, né, na parte que ele fala lá da ceia, ele fala assim, que não há uma forma mais, né, rápida de nós tornarmos a mesa maldita de que nós não entendermos de nós não entendermos a ceia, de não entendermos a pedagogia da ceia. Por quê? Porque Jesus falou, ó, façam isso em memória de mim, não era comer, era repartir. E quando Paulo fala que examine-se o homem a si mesmo, não é se ele está em condições de ir lá e de participar. É para nós examinarmos se nós estamos realmente partindo o pão com nossos irmãos. Se estamos partindo, né? Se estamos repartindo o pão, repartindo tudo aquilo que o Senhor nos deu, repartindo com os nossos irmãos, com todos, né? Porque não é questão de mérito, né? Nós transformamos a ceia numa questão de mérito. Eu tenho que examinar se eu estou em condições de participar. Então, se eu vou lá me analisar e eu falo, não, eu não estou em condições, então o mérito é meu, né? E aí onde fica o mérito de Jesus? Onde fica a graça de Jesus? Então, quando a palavra diz para nós examinarmos, né, para nós verificarmos se eu estou realmente absorvendo ali a pedagogia da mesa e estou repartindo com todos, estou repartindo o pão com meu irmão. Porque quando eu me recuso a repartir, a partir o pão, como Jesus fez, partir o pão e repartir com meus irmãos, eu estou traindo Jesus, né? Igual Judas, porque Jesus foi traído na mesa. Então, se nós não entendermos isso, nós estamos traindo Jesus, estamos traindo Cristo, estamos traindo o Espírito, e aí nós estamos tornando a mesa maldita, né? Então, Paulo fala que todas as doenças, todas as enfermidades, todos os males que acontecem com os cristãos, de alguma forma ela passa pela forma que nós significamos a mesa, significamos a ceia do Senhor. Tá bom, meu irmão? Então, fica com essa palavra aí. Você pode contestar se eu, né, estou certo, estou errado, aí você decide, né? Mas, como o Senhor nos ensinou, eu estou aqui repartindo. Né? Estou aqui repartindo aquilo que o Senhor tem me ensinado através da palavra do seu Espírito, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, mas isso está para todo mundo, né? Basta a gente ouvir a voz do Senhor, basta ouvirmos o Espírito, o que o Espírito diz à igreja, porque nas 7 cartas do Apocalipse, qual que é a ênfase? Que nós venhamos a ouvirmos, né? Que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E hoje nós não estamos interessados em ouvirmos o Espírito. Estamos interessados em ir lá, ler a palavra, ou de repente entender, concluir, pronto, e achar que é isso, né? Mas, às vezes, se a gente realmente
tivermos com o nosso ouvido sensível à voz do Espírito, à direção do Espírito, talvez ele esteja falando conosco, querendo nos levar para outra direção, né? Outra direção que nós entendemos, que ainda não entendemos ou que não queremos ouvir. Mas nós vemos que quando Deus fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, a gente acha que isso é para quem não conhece o Senhor, mas não, ele está falando para quem conhece o Senhor, porque pode acontecer de você estar ali no ambiente do conhecimento, mas você se recusar a ouvir, né, a voz do Senhor, se recusar a ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito, aquilo que ele está a falar conosco, tá bom, meu irmão, minha irmã? Então fica aí com essa palavra aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Amém.